sagrado de amor, o tema derreta a ilusão. Jardim sagrado de amor, tema derreta a ilusão. Jardim sagrado de amor, o tema derreta a ilusão. O mundo é um jardim sagrado de amor. Sagrado de amor, o mundo é sagrado, sagrado, sagrado. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa Quarta Quântica. Hoje é a nossa Quarta Quântica número 25. Confesso para vocês que eu estava com saudade já de fazer a nossa Quarta Quântica aqui, do meu home studio, por assim dizer, né? A gente tava, nas outras semanas eu acabei agendando atendimento na sequência e acabou que ficou tudo um pouco meio um pouco apertado para mim, mas tudo bem. Por favor, me deem um sinalzinho se tá ok para vocês o áudio, se tá tudo certinho. Para mim tá tudo bem aqui.
Eu acredito que para vocês também vai estar tudo certo aí também, tá bom? Só me dá um sinalzinho aqui se tá ok para vocês, só para eu ficar mais confortável, que também a conexão tá tudo certinho aí. Quem já chegou por aqui, deixa eu dar uma olhada. Boa noite, Sara. Boa noite, mãe. Georgia, boa noite. Canal da Luz, seja bem-vindo por aqui. Gabi, boa noite, seja bem-vinda também. Eu tô dando uma olhada aqui porque depois eu não consigo mais olhar, então deixa registrado aqui, tá bom? Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Lembrando que depois eu vou disponibilizar, se não for eu, vai ser o João Pedro, meu filho. Vai disponibilizar essa gravação aqui no Spotify também e no YouTube, tá bom? Eu tenho deixado a desejar lá no Spotify, mas é por conta da demanda mesmo e eu quero trazer, mas no YouTube a gente está conseguindo fazer essa organizaçãozinha ali. Pessoal, ó, o som tá ok, muito bem. Obrigado pelo feedback aí do som, tá bom? Bom, trabalho de harmonização quântica, como sempre, a ideia nossa sempre é, né, trazer um pouco de informação, trazer um pouco de luz. E lembrando que toda vez que nós estamos aqui fazendo esse trabalho, os portais são abertos, as conexões são abertas. Existe muita coisa acontecendo no plano físico e também no plano astral. Então é super importante trazer essa informação para ficar registrado aqui de novo, né? Porque às vezes as pessoas entram aqui e não sabem o que está acontecendo. E o nosso trabalho basicamente ele é trazer informação, trazer orientação, trazer um pouco de conteúdo para as pessoas que estão despertando, né? Se você é novo por aqui no canal, dá uma olhadinha lá no histórico no YouTube, por exemplo. Dá uma olhada no site sergiooliveirahq.com.br e você vai ter algumas informações aí para você iniciar a sua jornada, porque às vezes o conteúdo que a gente vai soltando aqui, ele já tem uma certa sequência, tá bom? Mas, independente do momento, né, você está aqui, então seja bem-vindo a essa egrégora, seja bem-vindo a esse novo jeito de olhar as coisas, essa nova forma de pensar e repensar as crenças, né? Aquilo que passou, né, aquilo que é passado, aquilo que faz parte da nossa história, aquilo que nos fez estar aqui, nos trouxe até aqui. Eu acho que é super importante a gente valorizar isso, é super importante a gente entender que isso tem um espaço na nossa história, mas que nós não somos escravos disso, tá? Nós estamos aqui com outra proposta, nós estamos aqui com outra intenção, com outra intencionalidade. A ideia é quebrar um pouco dos contratos, é quebrar um pouco dos hologramas, aquilo que é possível ser negociado, aquilo que é possível ser ajustado, né? Para que nós possamos ter a nossa experiência com um pouco mais de equilíbrio. Eu já nem trago mais a questão de paz, a questão da prosperidade simplesmente, porque isso é uma consequência, mas nós precisamos de equilíbrio. Então, quanto mais informação eu tenho, quanto mais chão eu consigo ter para eu caminhar sozinho, que é a proposta nossa de verticalização, soltando os dogmas, soltando os paradigmas, mais fácil é seguir na direção desse equilíbrio aí, tá? Então isso é super importante frisar aqui. Trabalho de harmonização quântica não tem dogma, não tem religião, não tem paradigma, não tem nada. Nós estamos vinculados a nada desses contextos, tá bom? Sérgio, mas o trabalho de harmonização quântica, se eu quiser dar uma olhadinha na questão científica, de onde vem isso? Não fica muito solto só essa ideia de canalização e tudo mais, esse nome que está aqui, Voronandek, AD, que é isso? Não tem nada para seguir? Olha, o trabalho de harmonização quântica, quem chega por ressonância, né? Porque já fizemos um trabalho prévio no plano astral, senão não tem como fazer esse acoplamento aqui no plano físico, esse é o primeiro ponto. Mas se alguém tiver interesse em estudar um pouco mais e tiver tempo para isso, né? É uma outra questão. Dá uma olhada na física quântica que você vai encontrar um caminho bem legal também para você seguir a tua jornada aí, longe de paradigmas e longe de crenças, tá bom? Porque no final, o caminho que a gente vai trilhar, o lugar para onde a gente está indo, não é que todos vamos para o mesmo lugar, isso é outra mentira contada pra gente, mas nós vamos ter aí nós vamos ir pelo menos na mesma direção, tá bom? Uma outra questão importante que tem acontecido muito nesses dias, né? Nós estamos com um espaço aqui e os atendimentos têm dobrado, assim, não sei como a gente vai fazer para dar conta de tudo daqui a pouco, né? Mas e que bom que está assim, são pessoas que estão chegando, são pessoas que estão despertando. E aí vem uma necessidade de trazer esse assunto de hoje, que é falar um pouco sobre esses hologramas relacionados ao abuso, relacionados à estrutura
na linha de ancestralidade, relacionado também aos hologramas que são inseridos nas linhas temporais. Então, olha só que interessante essa reflexão e essa perspectiva para a gente repensar um pouquinho alguns conceitos, tá bom? Primeiro, lembrando que nessa proposta nova de trabalho, e por que eu estou falando desse assunto aqui, nós tivemos uma mudança significativa energética do trabalho. Nós estamos agora com uma estrutura Voronandek, né, que é bem incomum trabalhar com essa energia, por meio da egrégora de Aberim e também Acerati, que veio para mim, se não me engano, em outubro do ano passado, essa informação. E agora eu fui autorizado, conduzido a trocar o nome, e as pessoas que estão chegando, elas vêm já com uma outra pegada, com uma outra procura, com com outras questões para serem trabalhadas, né? E nesse movimento novo, então os atendimentos, por exemplo, com a Dona Rosa Caveira, com o seu Zé Pilintra, com o Exu Morcego e às vezes até com o seu Marabô, eles estão começando a deslanchar também. E junto com essas questões, nós temos que as questões que eles vêm tratando, que eles vêm trabalhando, que é basicamente entrar na linha temporal, entrar na linha de ancestralidade junto ao Conselho Evolutivo Terrestre e trazer esse olhar de reorganização mesmo na linha de ancestralidade para que a gente possa seguir um pouco mais adiante. Isso veio endossado por essa nova estrutura Voronandek que a gente trabalha aqui com uma outra egrégora. Talvez um dia eu fale um pouco mais sobre isso, mas basicamente o assunto de hoje veio por conta de uma questão que as pessoas estão querendo seguir às vezes, né? Seguir adiante e tem dificuldade de avançar porque tem algumas pendências que não foram vistas ainda e nem chegaram no campo consciente de que possam existir, de que talvez isso possa ter uma raiz, que talvez isso possa estar comprometendo, tá? Eu assisti um filme outro dia, eu vou até deixar aqui, filme, vou escrever aqui no chat, eu acho que é A Terapia do Desejo, uma coisa assim. Se alguém já assistiu esse filme, dá uma olhada, eu botei no chat aí o nome, A Terapia do Desejo, acho que é esse o nome do filme. Que depois que eu assisti o filme eu falei, não, eu vou ter que realmente falar sobre esse assunto e até indicar esse filme para quem quiser assistir com esse olhar mais terapêutico, tá? Por quê? O filme retrata exatamente um casal o casal está tendo ali um pouco de dificuldade com relação à vida sexual deles, né? E ali eles buscam terapia e lá na terapia eles conseguem entender, aparece ali num determinado momento do filme que exatamente a mulher que estava tendo mais dificuldade ali no caso, ela foi abusada pelo pai quando era criança, tá? Então era essa a ideia ali do filme, para quem quiser dar uma olhadinha nisso. E aí eu falei, deixa eu abordar esse filme com base também em outras questões que eu estava tratando já lá no nosso trabalho de apometria da harmonização quântica. Então veja bem, aquelas questões que não foram resolvidas ainda, elas vão aparecer em determinado momento. E aí, dependendo da linha que você for seguir, isso vai ser resolvido ou potencializado. Aí depende de cada um, depende do terapeuta que vai tratar. Eu tenho casos, por exemplo, que eu conheço, que eu acabo atendendo, que a pessoa já procurou ajuda, mas aquela questão que ela foi procurar era tão forte que nem o próprio terapeuta tinha resolvido na vida dele, ainda acaba acelerando ou trazendo um pouco mais de prejuízo para a pessoa, sabe? E ver que aquilo não anda, não caminha. Então esse é um ponto. Outro ponto, sem julgamento, tá, gente? Estou falando de questões que chegam para mim lá com base nos atendimentos que eu faço. E de repente eu olho para algumas questões como simplesmente, olha, deixa isso no passado, porque isso já aconteceu, isso não faz mais sentido, né? Por exemplo, nas terapias breves de programação neurolinguística é recomendado, por exemplo, que a gente trate isso da seguinte forma, olha para isso lá atrás no teu passado, com os recursos que você tem hoje e acalma essa criança que está chorando lá. Então a gente trabalha isso de uma forma muito madura e muito séria também para ajustar. Porém, quando a gente mergulha um pouco mais, isso acaba ajustando ou equilibrando por um certo período, por um certo tempo. Depois isso pode voltar. Não quer dizer que vai voltar, isso pode voltar. Estou falando aqui no nosso mundo, na nossa realidade. Quando você vem para um trabalho já com essa pegada de apometria, com essa pegada dos desdobramentos multidimensionais, com essa pegada de Exu, com essa pegada de caboclo, de preto velho, de ciganos, que a galera vem com força para resolver mesmo as questões, isso não é o suficiente mais, tá? Então, se
Eu vivo dentro de um paradigma onde, nossa, isso é meu karma, é a minha história, eu tenho que viver isso porque é a minha experiência, eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir assim, é assim que funciona, eu tenho que ser forte, eu tenho que superar porque é o meu karma. Se eu ainda acredito nisso, isso é um agravante muito significativo no processo da cura e da restauração. Seja de um relacionamento, seja de uma vida simplesmente onde a pessoa ela tem dificuldade em se relacionar. E a maioria dos casos, quando a pessoa tem dificuldade para se relacionar com outra pessoa, é porque teve um histórico lá atrás. E o pior, se eu acredito nessa questão da roda de Sansara, se eu aceito isso, dificilmente eu vou ter a cura e posso ainda passar essa possibilidade de pensamento limitante para frente. Né? Isso é outro assunto. Mas, se eu já tenho um pouco de visão, se eu tenho um pouco já de olhar mais sistêmico para o processo e quero resolver isso, então eu tenho como olhar para tudo isso de uma forma diferente. Então, tirando a questão da roda de Sansara, tirando essa coisa de que isso eu tenho que passar, eu tenho que fazer. Gente, ninguém tem que passar por nada. Quando nós falamos de abuso sexual, quando nós falamos de alguma questão nesse sentido, eu vou trazer um ponto aqui para as pessoas entenderem, que eu já falei isso numa live, eu não sei quanto tempo faz. A nossa família raramente é um encontro de almas. Raramente. Imagina que tem uma produção em série, uma fila gigantesca e precisa descer. E acaba descendo onde desce e acabou. Tá? Quando se entende a estrutura governamental por trás de tudo isso nesse processo encarnacional, vocês vão entender por que Micá, por exemplo, quando veio para cá como Jesus, que a gente conhece, passou pelo processo que passou. Você vai entender por que Maria, por exemplo, tem aquela ideia da virgindade, da mãe de Jesus. Por quê? Como que foi aquele processo? Entende? Como que ela não podia se contaminar para receber um mestre ali. Então dá pra gente puxar uma outra live para falar disso um dia. Mas aqui, quando a gente cai no núcleo familiar, quando eu caio no núcleo familiar, e geralmente as pessoas que estão despertando para esse sentido, e principalmente quem passou por esse processo de abuso na infância, porque não faz parte daquele núcleo mesmo. As pessoas que estão ali não respeitam a presença desse ser naquele núcleo. Imagina que você caiu ali de paraquedas e você só é mais um. Histórias que eu ouço olha, mas desde criança não me dei bem com meu pai, não me dei bem com a minha mãe, não me dei bem com os meus tios, não me dei bem com os irmãos. E as pessoas vão trazendo relatos até que chega um determinado momento, a coisa trava e a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo. E ali a pessoa fala, olha, mas eu tive esse problema aqui. Quando entra nessa questão de abuso, e aí a gente mata a charada. Porque a nossa família, o nosso núcleo, imagina você que tem filho. O amor que você tem por um filho, por exemplo. Você que tem um sobrinho, você que ama o teu sobrinho, você que ama o teu pai, você que ama a tua mãe. Essa relação que vocês construíram, ela vai ser um indicador para você da sua energia de ressonância nesse núcleo. Agora, quando acontecem os casos que as pessoas são abusadas, é muito fácil de olhar e falar, olha, eu não faço parte disso aqui. Eu preciso dar um jeito nesse sistema, eu preciso reorganizar esse sistema. E aqui algumas terapias ficam mexendo nisso, sem ter esse conhecimento, toda vez que mexe ativa na linha de ancestralidade. Imagina se uma pessoa, por exemplo, ela sofreu abuso e quem foi o abusador já faleceu, já está em óbito, já desencarnou. Como é que eu resolvo isso agora? Porque a pessoa está encarnada aqui, não pode contar para ninguém, não quer contar para ninguém. Como é que a gente vai trazer um olhar? Como é que a gente vai fazer para que isso fique equilibrado? E as equipes, elas precisam estar muito bem estruturadas, muito bem equilibradas, para que depois elas possam dar conta desse assunto do outro lado. Compreende a complexidade desse assunto? Não é algo tão simples para se mexer e não é algo tão simples até mesmo para falar aqui como eu estou falando. Eu estou gravando aqui, né? E estou acompanhando que na transmissão online travou. É tão complexo esse assunto, é tão forte o assunto, é tão forte que para abrir essa conexão, existe uma luta muito grande. Eu sempre falo, quando o assunto é um pouco mais pesado, bloqueia.
Eu nem faço mais pelo YouTube porque toda vez cai, toda vez trava, o pessoal derruba. Então hoje, por exemplo, eu estou fazendo e agora, nesse exato momento, faz alguns segundos já que está travado, está tentando reconectar. E tudo bem, eu vou gravar aqui no computador, depois eu subo para vocês. Então, gente, olhando com esses olhos, olhando com essa visão, tá? Olhando com essa visão, desse jeito, a forma com que nós estamos falando aqui, é muito sério. Então eu preciso ter uma estrutura com as minhas equipes, e aqui eu preciso deixar registrado para vocês que eu preciso trazer a conexão com o Exus, eu preciso trazer a conexão com o Pombagiras, eu preciso trazer alguém que tem um pouco mais de culhão do outro lado com a estrutura energética para poder me defender e sustentar aqui, para que o meu processo ele possa ter sequência aqui, ele possa seguir. E por que é que eu estou trazendo esse assunto? Porque nós temos muitos comandantes aqui, nós temos muitas estruturas encarnadas no planeta Terra, muitas estruturas que elas estão aprisionadas, e para que elas possam seguir o seu despertar e dar cabo do seu processo, elas precisam dessa informação, por exemplo, para se libertar disso. Porque quando se liberta, por exemplo, de uma questão de abuso na infância, quando se liberta disso, quando se compreende isso, a vida flui. As dependências emocionais, por exemplo, elas deixam de existir. Eu não tenho mais esse holograma das questões afetivas emocionais me prendendo aqui. Compreende a gravidade do problema? Porque uma das maiores dificuldades das pessoas, é entender realmente que essa questão emocional, essa questão sexual, ela não precisa ser vivenciada. Esse sofrimento, essa palavra que eu tirei do meu repertório, isso não existe. Essa palavra não existe, ela foi implantada justamente por quê? Porque nós estamos num holograma do medo, onde eu preciso estar aprisionado, onde eu preciso ficar preso a um sistema, a uma estrutura. Eu preciso ficar preso a essa estrutura justamente para quê? Justamente para continuar sendo como um gado ali cercadinho no pasto. Imagina que você é um comandante que tem um trabalho para fazer, que tem um despertar, e tem a sua equipe aqui, e você precisa despertar para despertar a tua equipe, e você ainda está aprisionado em questões emocionais. Então, essa é uma forma que é muito utilizada para aprender, e deixa a pessoa presa mesmo ali. Mas eu estou trazendo a problemática, mas também uma possibilidade de solução, que a gente tem como trabalhar isso e precisa ter no mínimo a coragem para poder seguir esse processo de uma forma madura. E aviso já que dói, né? Porque vai mexer numa região muito sensível mesmo da nossa estrutura encarnacional aqui, por assim dizer. Então eu preciso entender tudo isso. E hoje eu falo com segurança, né, sobre essa possibilidade, porque hoje nós estamos aqui com essa estrutura Voronandek fazendo outras coisas, outras etapas do despertar para aqueles que estão prontos, né? Então, o trabalho de harmonização quântica também com essa possibilidade de ajuste aqui. Uma outra questão sobre esse assunto do abuso infantil, nós já estamos aí na questão do trabalho que eu já faço no Chile, por exemplo, né? Que é de uma forma muito direta. Depois eu vou fazer essa live também em espanhol, né? Para deixar lá registrado com eles e para eles. Onde nós trabalhamos já, é um trabalho muito bonito. Uma das etapas do trabalho que a gente faz, lá um dos trabalhos, né, melhor dizendo, é muito interessante porque as crianças que a gente resgata, que estão aprisionadas ainda numa região, não é nem bem umbralina, por assim dizer, mas é uma região densa também, justamente porque não viveram a sua experiência e ficaram aprisionadas ali, crianças que foram estupradas, que foram mortas. Crianças que naquela época, eu estou falando de alguns milhares de anos atrás, onde um homem, por exemplo, matava uma criança e está tudo certo. Estuprava uma criança e está tudo certo. Tanto menino quanto menina. Até mesmo a estrutura religiosa, que veio aí fazendo muitas coisas, nós sabemos disso.
nós temos que limpar, temos que trabalhar. E talvez hoje você está ouvindo essa informação aqui justamente para despertar essa conexão. Então esse trabalho que a gente já faz no plano astral, agora nós já estamos fazendo também aqui no Brasil já há um tempo, né? Mas agora de uma forma mais concreta, falando sobre isso aqui no plano físico, porque é um assunto muito sensível, né? Então a gente está trazendo isso para cá também para poder ancorar essa energia com vocês e para vocês. Um outro ponto importante, quando a gente fala dessa questão holográfica, eu preciso entender que na linha, na linha temporal, né, as tecnologias dessas estruturas, vamos chamar estruturas umbralinas, nós temos o umbral tecnológico, essa estrutura ali, assim como nós temos a estrutura de luz, nós temos também essa estrutura dos seres negativados. Então eu posso naturalmente, tranquilamente, voltar numa linha de tempo, inserir um holograma desses, no caso aqui hoje falando de abuso infantil, eu posso inserir um holograma desse e a pessoa se perder no processo, na jornada, e ela nem viveu isso. Às vezes eu faço um trabalho, eu não, né? A pessoa faz um trabalho de regressão, por exemplo, e aquilo não é feito do jeito correto, ativa só uma memória e volta para cá. Como é que resolve isso? Se apareceu que foi numa encarnação X vezes atrás, há 40 encarnações atrás aconteceu isso, como é que eu lido com isso agora no presente? Então as pessoas deixam isso em aberto. Então não quer dizer que realmente aquilo aconteceu. Não precisa ter, de fato, acontecido aquilo. Não precisa. Tá? Então, o que é importante? O que é importante entender? Que eu tenho mecanismos, que eu tenho ferramentas, que eu tenho possibilidades. Eu tenho possibilidades de melhoria, eu tenho possibilidades de ajustes. Mas o que é importante para a gente, para ficar registrado aqui como movimento de solução, é entender que isso não é o fim do mundo. Isso pode sim estar travando, isso pode sim estar bloqueando a vida das pessoas, de algumas pessoas, isso pode sim estar acontecendo, mas que nós podemos acalmar isso e potencializar a cura, podemos potencializar a solução. Isso vai depender muito de cada caso, porque vai depender dos contratos que estão atrelados a tudo isso, mas dá para se trabalhar. Se a gente não resolve esse contrato, nós pelo menos bloqueamos essa estrutura no futuro, para que, a gente bloqueie essa questão, né, na linha temporal, para que no futuro, quando você desencarnar daqui, você vá lá resolver isso. Qual é a pendência? Quais serão os critérios que vão ser utilizados para analisar essa questão? Isso não precisa ser resolvido aqui e agora, porque agora não dá tempo. Eu preciso agora entender o processo, soltar e seguir. Eu preciso vivenciar a minha experiência, eu preciso ter cada dia, cada minuto, cada segundo que eu tenho aqui no plano físico como único. Então essa possibilidade de resolver questões emocionais, vínculos emocionais simplesmente com métodos convencionais, eu vou ter dificuldade para seguir. Agora, se você sente ressonância, fala, cara, eu preciso mexer nisso, é para mim, eu acho que eu estou no meu momento, é hora de olhar para isso também, porque algumas questões que você está vivendo, questões emocionais, talvez elas estejam atreladas a uma questão holográfica que foi depositada na sua linha temporal em um outro instante, em um outro momento, e de repente agora está ativo. Então, de repente, a gente consegue ajustar isso para que você possa seguir a sua jornada. Essa é uma ideia para a gente pensar um pouquinho com relação às possibilidades do trabalho de harmonização quântica, tá? Eu preciso falar isso, eu preciso deixar, porque isso é libertador. É libertador quando se entende o processo. E se de fato você viveu aqui nesta encarnação, né, uma experiência de abuso, uma experiência de dor, eu estou falando aqui hoje na questão infantil, mas isso pode ser na vida adulta também. Quantos casais onde nós temos aí no relacionamento de vida adulta, onde ainda há estupro. Nós temos também a questão da violência doméstica. Nós temos o assédio. Tudo isso são desdobramentos que às vezes eu fico querendo resolver num tom ou em um nível aqui só no plano físico, mas a raiz disso está em outro lugar. A raiz disso está em um outro momento, em um outro movimento. Compreende que é bem mais complexo? E às vezes eu fico gastando energia, gastando tempo, gastando dinheiro, querendo resolver aqui a ferro e fogo,
como é a proposta de, né, na maioria das pessoas, sem olhar para essa outra possibilidade. Eu fico medindo forças, eu fico com essa questão da dor, essa questão dos processos dolorosos mesmo, gastando energia e não trago solução. Eu trago ali um alívio para o sintoma no momento temporário, tá? Então isso é muito importante para a gente entender. E se faz sentido para você, se você se sente uma ressonância, né, como eu costumo dizer, quer conversar mais sobre isso, me chama aqui no direct, manda um WhatsApp, né? Meu WhatsApp está espalhado para todo canto aí, manda um e-mail, agenda ali uma sessão, vamos conversar sobre isso. Quando você resolve isso na sua mente, você resolve isso no seu campo, quando você organiza isso no seu sistema familiar, muitas pessoas são beneficiadas, até mesmo aquelas que já desencarnaram. Imagina que no seu sistema tem uma pessoa que é mais fraca e um obsessor, por exemplo, cola ali e a pessoa acaba sendo como uma marionete e acaba cometendo coisas que não faz ideia da complexidade e das responsabilidades que se vão trazer no processo, até mesmo pós-encarnação. E aí você pode ajudar essa pessoa também, estando ela lá onde ela estiver, né, no momento da experiência dela, tá bom? É um assunto delicado, é um assunto que eu gosto muito de falar, mas infelizmente, né, travou aqui, o pessoal não conseguiu assistir, mas eu gravei. Fica aqui para vocês, né, comentem, me chamem aqui para a gente conversar mais sobre isso. Eu quero trazer num outro momento um pouco mais sobre esse assunto também, sobre essa questão da sexualidade, essa questão até mesmo do porquê de toda essa questão do sexo há milhares de anos, por que é que acontece esses aprisionamentos por conta disso, e aí a gente vai amadurecendo um pouco mais. Por hora, a intenção é falar sobre essa questão do abuso, que a gente pode estar trazendo algumas sequelas, algumas marcas que podem ser nossas, elas podem ser nós, podemos ser sim vítimas disso, mas algumas questões também, elas podem ser holográficas, inseridas na nossa estrutura encarnacional, por tecnologia, e às vezes nem aconteceram de fato e nós acabamos representando algum papel, tanto de abusado e de abusador nesse processo, ok? Eu quero, como sempre, né, fechando aqui no nosso horário bem redondinho, finalizar. Eu vou gravar, vou baixar essa apresentação, depois eu subo para vocês. Ela vai estar disponível no Spotify, vai estar disponível também no YouTube, tá bom? Assim que eu conseguir, eu dou um toque lá no Telegram pra gente. Quem ainda não segue, né? Sérgio Oliveira HQ, dá uma olhadinha no nosso Telegram, Conexão Voronandek, eu acho que eu mudei lá também o nome, já está Conexão Voronandek AD. Acompanha, segue ali, eu sempre, alguns assuntos, quando é mais exclusivo, os assuntos são mais exclusivos, perdão, eu coloco lá no Telegram, nem venho aqui para as outras mídias sociais, ok? Agradeço a todos vocês, as pessoas que se esforçaram para assistir ali, né, enquanto eu estava ao vivo. Infelizmente não deu, infelizmente travou, mas eu agradeço e peço mesmo a vocês que sigam firmes na jornada de vocês, sigam firmes no processo, no projeto de despertar. Nós somos luz, nós somos paz e nós somos harmonia. Tudo que é contra isso vem exatamente para nos desalinhar. Então, a nossa proposta, o trabalho de harmonização quântica é colocar recursos para que você siga a sua jornada, para que você entenda o seu processo no seu ritmo, no seu tempo, e que sim, que essa seja a sua última experiência nesse planeta denso, que a partir daqui nós possamos recobrar a nossa consciência cósmica e poder seguir a nossa jornada de um jeito mais tranquilo, com um pouco mais de propriedade dentro daquilo que era a proposta nossa quando viemos aqui para esse setor chamado Theta em Nebadon, tá bom? Fiquem na luz, fiquem na paz, fiquem na harmonia do seu Cristo cósmico, do nosso amado e querido Mika, esse projeto maravilhoso que é o amor, que é a evolução por meio do amor, e é isso que nós estamos fazendo aqui, encontrar caminhos e meios de reconexão com toda essa estrutura. Um beijo no coração de todos e nos vemos na próxima semana. Nós teremos a nossa meditação, na quinta-feira estou fazendo presencial agora que nós temos o nosso espaço com a nossa energia, e também aqui pelo Instagram, tá bom? Vai ser transmitido pelo Instagram ao vivo, aqueles que quiserem participar, que estão longe, sempre às 19 horas, das 19 às 20 horas, horário do Brasil, a nossa meditação ao vivo, tá bom? Muito obrigado, gente, uma boa noite para todos vocês.